Existe uma pergunta que persegue a humanidade desde que o primeiro ser humano olhou para o céu e se perguntou o que estava fazendo aqui. Uma pergunta que já foi respondida de 1000 maneiras diferentes por religiões, filosofias, ciências e gurus de autoajuda, e que ainda assim permanecem aberto, latejando no fundo da alma de cada um de nós. Como ser feliz? Passamos a vida correndo atrás da resposta, correndo atrás de dinheiro, de amor, de sucesso, de reconhecimento, de experiências, de objetos, de conquistas. A lógica parece simples. Felicidade é ter o que se deseja. Portanto, quanto mais desejos realizados, mais felicidade. É uma equação que o mundo moderno martela em nossas cabeças todos os dias, em cada anúncio, em cada rede social, em cada vitrine. Deseje, consiga, seja feliz. Repita. Mas então por quê? Depois de cada conquista, depois de cada desejo realizado, a satisfação dura tão pouco, porque a alegria do carro novo desaparece em semanas, porque o salário maior se torna o novo normal em meses, porque o amor recém-conquistado perde o brilho inicial. Por quê? Quanto mais temos, mais queremos? E por quê? No meio de tanta abundância, tanta gente se sente vazia. Houve um filósofo alemão do século XIX, um homem de rosto severo e inteligência cortante como navalha, que olhou para essa engrenagem e disse o que ninguém queria ouvir. Seu nome era Arthur Schopenhauer, e sua conclusão foi tão brutal quanto libertadora. A felicidade não está em satisfazer desejos, está em extingui-los. Desejar menos não é uma estratégia de resignação. É a única estratégia que realmente funciona. O motor do sofrimento. Para entender por que desejar menos é o caminho, precisamos primeiro entender o que é o desejo na visão de Schopenhauer. E aqui ele é implacável. O desejo, diz ele, não é um acidente de percurso. Não é algo que acontece de vez em quando vemos algo bonito na vitrine ou alguém atraente na festa. O desejo é o motor da existência. É a própria essência do que significa estar vivo. Schopenhauer chamou essa força de vontade, com V maiúsculo. A vontade é uma energia cega, impessoal, incessante, que move todos os seres vivos. Ela não quer nada em particular. Ela simplesmente quer. Quer continuar existindo. Quer se expandir. Quer se afirmar. Nos seres humanos, essa vontade se manifesta como desejo. Desejo de comida, de abrigo, de segurança, de prazer, de poder, de reconhecimento, de sentido. A vontade não tem um ponto de chegada. Não tem um objetivo final. Ela é puro movimento, pura ânsia, pura fome. E aqui está o problema central. Se o desejo é a nossa essência, e se o desejo é por definição uma falta, uma carência, um vazio que precisa ser preenchido, então a própria condição humana é a condição de estar em falta, de estar incompleto, de estar insatisfeito. Não é que você esteja infeliz porque algo deu errado na sua vida. Você está infeliz porque estar vivo é estar desejando. E desejar é sofrer. A equação é simples e devastadora. Schopenhauer observou o funcionamento do desejo com uma precisão clínica. O ciclo, dizia ele, é sempre o mesmo. Primeiro, surge o desejo. Ele se apresenta como uma falta, uma inquietação, uma tensão. Você quer algo que não tem. Esse estado é intrinsecamente doloroso. É a dor da necessidade não atendida, da fome ainda não saciada, do amor ainda não correspondido, do sucesso ainda não alcançado. Depois, se você tem sorte e consegue satisfazer o desejo, experimenta um breve momento de prazer. Breve, momentâneo, efêmero. O prazer, para Schopenhauer, não é uma realidade positiva. É apenas a cessação temporária da dor. É o alívio de uma tensão. Como tirar um sapato apertado? O prazer não está em calçar algo maravilhoso, mas em deixar de sentir dor. Assim que a dor cessa, o prazer desaparece. E o que vem depois? O tédio, o vazio. A ausência de desejo ativo é insuportável para a vontade. Ela não sabe descansar. Ela não sabe usufruir. Ela só sabe desejar. Então, assim que um desejo é satisfeito, outro surge em seu lugar. Ou o mesmo desejo ressurge, renovado, exigindo mais. O carro novo vira rotina, e você já está de olho no modelo do ano que vem. O salário maior vira o novo normal, e você já está frustrado porque ainda não ganha o suficiente. O amor recém-conquistado vira hábito, e você já está entediado.
Esta é a esteira infinita de Schopenhauer. Desejo, satisfação breve, tédio, novo desejo. Repita, repita até a morte. E chame isso de vida. A felicidade, nesse esquema, é um horizonte que se afasta a cada passo que você dá. Você nunca chega lá, porque a felicidade não é um destino, é um subproduto. E o subproduto só aparece quando a máquina de desejar é desligada. A armadilha da felicidade positiva. A grande mentira que nos contam, e que nós abraçamos com entusiasmo porque é mais agradável do que a verdade, é que a felicidade é algo que se alcança acrescentando coisas à vida. Mais dinheiro, mais bens, mais conquistas, mais seguidores, mais viagens, mais experiências. A lógica do mais é a lógica do capitalismo, do consumo, do progresso, mas também é a lógica do esgotamento, da ansiedade, do vazio. Schopenhauer desmonta essa lógica com um argumento que deveria ser ensinado em todas as escolas. Ele diz: a felicidade não pode ser positiva, não pode ser um acréscimo, porque o prazer é sempre negativo, é sempre a remoção de uma dor. Quando você tem fome, comer é prazeroso porque remove a dor da fome. Quando você tem frio, aquecer-se é prazeroso porque remove a dor do frio. Quando você está sozinho, encontrar alguém é prazeroso porque remove a dor da solidão. O prazer é sempre a cessação de um desconforto. Não é uma entidade independente. É um alívio. Ora, se o prazer é apenas alívio, então a felicidade entendida como acúmulo de prazeres é uma ilusão. Você não pode acumular alívios. Você pode aliviar uma dor, depois outra, depois outra. Mas entre um alívio e outro, a dor retorna. Porque a vontade, essa força insaciável, está sempre gerando novas necessidades, novas faltas, novos desconfortos. A felicidade, para Schopenhauer, não está em adicionar, está em subtrair, não está em satisfazer mais desejos, está em ter menos desejos para satisfazer. A verdadeira felicidade é negativa, é a ausência de dor, a ausência de necessidade, a ausência de ânsia. É um estado de quietude, de calma, de suficiência. Algo que se parece muito com o que os estoicos chamavam de ataraxia e os budistas de nirvana. E não é coincidência que Schopenhauer tenha sido profundamente influenciado pelo budismo, o mito da riqueza e do sucesso. Se a felicidade estivesse mesmo no acréscimo, as pessoas mais ricas e bem-sucedidas do mundo seriam as mais felizes. Mas não são. Schopenhauer, que viveu no século XIX, já observava isso. Ele via aristocratas entediados, homens de negócio angustiados, celebridades da época atormentadas por ansiedades e vazios. E 200 anos depois, a observação continua válida. Basta olhar para as manchetes sobre a saúde mental dos ultra-ricos, dos famosos, dos bem-sucedidos. Depressão, ansiedade, vícios, suicídios. Pessoas que têm tudo o que se possa desejar e que, ainda assim, são profundamente infelizes. A razão, segundo Schopenhauer, é que a riqueza e o sucesso apenas aumentam a capacidade de desejar, sem diminuir a intensidade do desejo. Uma pessoa rica não deseja menos, deseja mais. Deseja coisas mais caras, mais exclusivas, mais difíceis de obter. O limiar do que a satisfaz sobe constantemente. O que antes era luxo vira necessidade. O que antes era suficiente vira insuficiente. A riqueza, longe de matar a vontade, a alimenta. Dá a ela mais território para conquistar, mais desejos para gerar e, portanto, mais sofrimento para colher. Há um ditado que circula por aí: o dinheiro não traz felicidade, mas manda buscar. Schopenhauer responderia: o dinheiro não traz felicidade, ele manda buscar mais desejo. E o desejo traz sofrimento. A equação é perversa. Quanto mais você tem, mais você quer. E quanto mais você quer, menos você está satisfeito com o que tem. É por isso que as sociedades mais ricas são também as mais ansiosas e deprimidas, porque a abundância material não resolveu o problema da vontade, apenas o amplificou. A arte de desejar menos. Se o problema é o desejo incessante, a solução só pode ser uma: reduzir o desejo, apaziguar a vontade, calar, tanto quanto possível, essa voz interior que está sempre pedindo mais, mais, mais. Mas como se faz isso? Schopenhauer não era ingênuo. Ele sabia que não se pode simplesmente apertar um botão
e desligar a vontade. Ela é a nossa essência. Ela é o que somos. Mas podemos domesticá-la. Podemos treiná-la. Podemos, com esforço e inteligência, reduzir seu poder sobre nós. O primeiro caminho é a arte. Schopenhauer tinha uma visão elevadíssima da arte, especialmente da música. Para ele, a contemplação artística é um dos raros momentos em que a vontade se aquieta. Quando você está verdadeiramente absorvido por uma sinfonia, por uma pintura, por um poema, você não está desejando, não está querendo nada, não está tramando conquistas ou ruminando frustrações. Você está simplesmente ali, presente, entregue. A arte suspende temporariamente o ciclo do desejo. Ela não satisfaz a vontade, ela silencia. E nesse silêncio, há paz. O segundo caminho é a compaixão. Schopenhauer, surpreendentemente para um homem de reputação tão sombria, colocava a compaixão no centro de sua ética. Por quê? Porque a compaixão é o reconhecimento de que o outro sofre exatamente como eu sofro. É a superação da ilusão de que somos indivíduos separados, cada um encerrado em sua própria bolha de desejos e dores. Quando eu sinto compaixão, a minha vontade egoísta perde força. Eu deixo de querer apenas para mim. Eu me conecto com o outro. E nessa conexão, a fome insaciável da vontade é temporariamente aplacada. O terceiro caminho, e aqui Schopenhauer se aproxima perigosamente do ascetismo, é a renúncia voluntária. É o que os estoicos praticavam com seus exercícios de desconforto voluntário e o que monges de diversas tradições praticam com seus votos de pobreza, castidade e silêncio. A ideia é simples. Se o desejo gera sofrimento, então, ao reduzir voluntariamente os desejos, reduzo também o sofrimento. Não se trata de se torturar. Trata-se de treinar a vontade para não ser tirana, de mostrar a ela que é possível viver com menos, que a felicidade não está do lado de lá da próxima conquista, mas do lado de cada próxima renúncia. Schopenhauer não esperava que todos se tornassem monges, mas ele sugeria que a moderação, a simplicidade voluntária e o desapego são as estratégias mais inteligentes para quem quer paz. O sábio não é o que pode tudo, é o que precisa de pouco. O sábio não é o que acumula, é o que se basta. O exemplo da vida cotidiana. Talvez tudo isso pareça muito abstrato, muito filosófico, muito distante da sua vida. Mas pare e pense. Pense na última vez que você desejou algo intensamente. Um objeto, uma promoção, um relacionamento, uma viagem. Pense na ansiedade que esse desejo gerou, na inquietação, na sensação de que a vida só ficaria completa quando aquilo fosse alcançado. Agora pense no que aconteceu depois que você conseguiu. Quanto tempo durou a euforia? Dias? Semanas? E o que veio depois? Exatamente um novo desejo, uma nova meta, uma nova falta. A máquina não parou. Ela apenas mudou de objeto. Agora pense nos momentos em que você foi genuinamente feliz. Não animado, não excitado, não eufórico. Feliz, sereno, em paz. É muito provável que esses momentos não estivessem ligados a conquistas, mas a estados de quietude. Uma tarde sem fazer nada. Uma conversa sem pressa. Um abraço silencioso. Um pôr do sol contemplado sem pressa de postar. Uma manhã em que você acordou sem alarme e ficou na cama, simplesmente existindo. Esses momentos têm algo em comum. Neles, você não estava desejando nada. Estava apenas sendo. E estar, para Schopenhauer, é o mais próximo que chegamos à felicidade. A cultura moderna nos treina para o oposto. Treina-nos para estar sempre desejando, sempre querendo, sempre mirando o próximo alvo. Transforma o desejo em estilo de vida. Chama isso de ambição, de garra, de mentalidade de crescimento. E não estou dizendo que a ambição seja ruim, mas a ambição que nunca descansa é a vontade disfarçada de virtude. E ela cobra um preço. O preço é a incapacidade de desfrutar o que já se tem. O preço é viver sempre no futuro. Quando eu conseguir aquilo, serei feliz, e nunca no presente. O preço é a exaustão de uma alma que nunca encontra repouso. A sabedoria antiga é revisitada. Schopenhauer não inventou essa ideia. Ele a encontrou nos antigos e a formulou com a linguagem da filosofia ocidental. Mas a ideia é muito mais velha do que a filosofia ocidental. O Buda, muito antes de Schopenhauer, já tinha diagnosticado o problema. A primeira nobre verdade do budismo é:
A vida é sofrimento. E a causa do sofrimento é o desejo, o apego, a sede. A solução é o caminho da extinção do desejo. Schopenhauer leu os textos budistas que começavam a chegar à Europa e viu neles a confirmação de tudo que sua própria filosofia tinha descoberto. Ele disse, com sua franqueza característica, que o budismo era a religião mais próxima da verdade filosófica. Os estoicos, séculos antes do Buda chegar ao Ocidente, já praticavam o desapego. Epicteto ensinava: não busque que as coisas aconteçam como você quer, mas queira que elas aconteçam como acontecem. É a inversão total da lógica do desejo. Em vez de querer que o mundo se adapte aos meus desejos, eu adapto meus desejos ao mundo. Em vez de exigir, aceito. Em vez de ansiar, agradeço. O resultado não é passividade, é paz. Jesus, no Sermão do Monte, falou das bem-aventuranças. Felizes os pobres de espírito, os mansos, os que choram, os que têm fome e sede de justiça. Nenhuma dessas figuras é a do homem bem-sucedido, rico, poderoso e cheio de desejos realizados. São figuras que, de alguma forma, já desistiram da corrida, já abriram mão, já se esvaziaram, e nesse esvaziamento encontraram algo que a corrida nunca lhes daria. Há uma convergência impressionante entre essas tradições, como se todas estivessem apontando para a mesma verdade de ângulos diferentes. A verdade de que a felicidade não é uma conquista, é uma rendição. Não é um acréscimo, é uma subtração. Não é ter tudo, é precisar de quase nada. A prática diária do desejar menos. Como se aplica isso na prática? Como se deseja menos em um mundo que nos bombardeia com estímulos para desejar mais? Não é fácil. Schopenhauer nunca disse que era, mas é possível. E começa com pequenas mudanças de atitude e de percepção. A primeira prática é a gratidão consciente. A gratidão é o antídoto direto do desejo. O desejo olha para o que falta. A gratidão olha para o que já está presente. Todos os dias, reserve alguns minutos para listar mentalmente, ou por escrito, as coisas que você já tem e que são boas. Não precisa ser nada grandioso. Saúde razoável, um teto, comida na mesa, pessoas que o amam, um trabalho, um animal de estimação. A gratidão muda o foco. E mudar o foco é mudar a experiência. A segunda prática é o jejum de estímulos. O mundo moderno é uma máquina de gerar desejos. A publicidade, as redes sociais, os algoritmos, tudo é projetado para fazer você sentir que falta algo, que você precisa de algo, que sua vida está incompleta. Jejuar desses estímulos, mesmo que por períodos curtos, é um treinamento poderoso. Desligue as notificações. Passe um fim de semana sem comprar nada. Faça um detox de redes sociais. Você perceberá que muitos dos seus desejos não são seus. São implantados, são induzidos, e quando você se desconecta da fonte, eles murcham. A terceira prática é a exposição voluntária ao desconforto. Já falamos disso em outros vídeos, mas aqui ganha um sentido novo. Quando você se expõe voluntariamente ao frio, à fome, ao cansaço, ao tédio, você está treinando sua vontade para não ser tirana. Está mostrando a ela que é possível sobreviver e até ficar bem, com menos. Um banho frio, um dia de jejum, uma caminhada longa sem entretenimento. Essas práticas são como exercícios físicos para a alma. Fortalecem sua capacidade de suportar a falta. E quanto mais você suporta a falta, menos refém fica do excesso. A quarta prática é o silêncio diário. A vontade fala. Ela fala o tempo todo. Ela comenta, julga, planeja, deseja, teme, lembra, antecipa. Raramente se cala. O silêncio intencional, alguns minutos de meditação, de contemplação, de quietude sem nenhum estímulo, é o momento em que você se coloca acima da vontade e a observa de fora. Nesse distanciamento, você percebe que você não é os seus desejos. Você é a consciência que percebe os desejos. E essa descoberta é libertadora, porque aquilo que você observa não o controla. O preço da liberdade. Há um preço a pagar por desejar menos. E é um preço que muita gente não está disposta a pagar. O preço é a contracultura. É nadar contra a correnteza. É ser visto como estranho, desambicioso, pouco motivado, talvez até derrotista. Vivemos em uma cultura que glorifica o desejo, que chama a insaciabilidade de fome de vencer.
que transforma a ambição desmedida em virtude. Questionar isso é quase uma heresia social. Mas pergunte a si mesmo: as pessoas mais ambiciosas que você conhece são felizes? Os colegas workaholics, os amigos obcecados por status, os conhecidos que vivem correndo atrás do próximo degrau, eles transpiram paz? Ou transpiram ansiedade, irritação, cansaço crônico, insatisfação permanente? O preço de desejar muito é alto demais. É a vida inteira gasta em busca de algo que, quando alcançado, não entrega o que prometeu. Desejar menos não é perder. É trocar o que não funciona pelo que funciona. É trocar a agitação estéril pela quietude fértil. É trocar o muito que não basta pelo pouco que sacia. O convite de Schopenhauer. Schopenhauer morreu em 1860, solteiro, sem filhos, acompanhado apenas por seus livros e por uma série de podres que ele amava mais do que a maioria dos seres humanos. Foi um homem difícil, rabugento, muitas vezes amargo. Mas foi também um homem que disse a verdade. E a verdade que ele disse, embora desconfortável, carrega uma estranha libertação. A verdade é que você não precisa de mais nada para ser feliz. Você já tem, neste exato momento, tudo o que precisa para estar em paz. O que o impede não é a falta do que você deseja, é o excesso de desejo em si. É a vontade insaciável que o faz olhar para o que não tem e ignorar o que já tem. É a cultura do mais que o convenceu de que o suficiente nunca é suficiente. Desejar menos não é desistir da vida, é desistir da ânsia. É trocar a perseguição frenética pela caminhada serena. É trocar o futuro inexistente pelo presente palpável. É trocar o sonho do que poderia ser pela realidade do que já é. E o que já é, se você olhar com atenção e sem as lentes distorcidas do desejo, pode ser suficiente, pode ser bom, pode ser, à sua maneira simples e quieta, feliz. O convite está feito. Não por mim, por Schopenhauer, por Buda, por Epicteto, por todos os sábios que olharam para a engrenagem do sofrimento humano e apontaram a saída. A saída não é ter mais, é querer menos. Não é acumular, é se desapegar. Não é conquistar o mundo, é conquistar a si mesmo. Experimente, por um dia, desejar menos. Um dia sem querer nada além do que já tem. Um dia sem olhar para o que falta, apenas para o que está presente. Veja o que acontece, sinta a diferença, e talvez você descubra, como Schopenhauer descobriu, que a felicidade nunca esteve longe. Ela estava apenas encoberta pela nuvem dos desejos. Dissolva a nuvem, e o sol, que sempre esteve lá, aparecerá.